98 Talks. E o 98 Talks de hoje continua a série de sabatinas com os vereadores mais votados de Belo Horizonte. Hoje recebemos Álvaro Damião, reeleito pelo DEM, com 12.742 votos. Inclusive garantiu a 5ª colocação no pleito nesse ano. Álvaro Damião é repórter e apresentador da Rádio Itatiaia. Há 24 anos, na TV apresenta os programas Alterosa Agora e Bola na Área, além de ter passagem também na TV Record, com a apresentação do programa Rolê com Cara. Então, extremamente conhecido, extremamente popular. É o nosso convidado de hoje. Primeira vez que falo um programa de rádio com o Álvaro, e já dou as boas-vindas, Álvaro. Tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, um abraço para você, Everton, um abraço para os ouvintes, para os telespectadores também que acompanham pela live, né? E você não colocou aí no currículo a CDL, pô, eu participei, eu fui do grupo também, Ah, é verdade, rapaz. Tem que colocar isso, senão o Rodrigo Carneiro mata a gente, vai falar, pô, tava aqui no prédio aqui, pô. É verdade, bem lembrado. Ô, Álvaro, aliás, deixa eu começar avaliando a campanha feita por você durante a pandemia, quais foram os principais desafios dessa campanha que você fez, porque dentro de distanciamento social, né, imposto pela pandemia, isso atrapalhou demais os trabalhos dentro da Câmara Municipal. Como é que você avalia todo esse desafio desse pleito? Quais foram os principais desafios que você encontrou nesse período de pandemia? Era conversar com o eleitor, porque o eleitor, por mais que as pessoas achem que através da rede social você chega no seu eleitor, você consegue até mandar o seu recado para o eleitor através da rede social. Mas para vereador, Everton, Paulo e Rodrigo, você, para chegar no caso de vereador, você tem que cumprimentar a pessoa. Ele sente falta disso, sabe? Porque é a pessoa do bairro, é a pessoa da comunidade, é a pessoa que encontra com você no dia a dia. Não é o caso do prefeito, do deputado federal, do deputado estadual, do senador. O vereador, ele é do dia a dia, ele é a pessoa do dia a dia. Então, essa dificuldade foi a maior. E a gente teve que mudar rapidamente uma estratégia para tentar encontrar uma forma de conversar com essa pessoa. E a nossa estratégia, pelo menos a que eu adotei com o meu grupo, foi basear tudo no WhatsApp. A gente usou as outras ferramentas das redes sociais, mas entendendo que o WhatsApp, você chega rapidamente na pessoa, porque todo mundo tem. Aí eu vou do Belvedere ao Ribeiro de Abreu num pulo, num segundo. Então a gente trabalhou muito isso, a gente conversou com as pessoas, eu conversava, era eu quem mandava, eu que pedia, eu gravava o vídeo, eu falava com a pessoa, falava, por favor, pede a sua família, me ajuda, eu não tenho condições de ir aí, eu não posso ir para a rua, eu não posso ir para aí. Então mande esse vídeo no grupo da família, mande esse vídeo no grupo dos amigos, e surtiu efeito. A gente conseguiu chegar ao número que a gente conseguiu. Entre as outras ações que a gente fez, claro. Rodrigo. Boa noite, Álvaro. Parabéns aí pela reeleição. A gente vê aí uma Câmara agora muito renovada, 59% aí. A gente teve a oportunidade de entrevistar, inclusive, a Duda, que foi a primeira mais votada, na sequência o Nicolas, que também o segundo mais bem votado, ambos com sua primeira eleição, e o Gabriel, que, assim como você, também já são de casa. E agora vocês encontram aí 59% desse núcleo da Câmara renovado, de pessoas que estão aí com um gás novo, com ideias novas, mas isso, de certa forma, também manda um recado para os que são reeleitos. Como você enxerga esse recado e o que você espera dessa Câmara tão renovada para esse próximo mandato? O recado foi dado claramente. Se fizer, a gente continua. Se não fizer, sai. Não tem conversa, não tem aquela história de o líder comunitário vai te ajudar e fique tranquilo. Não. A gente põe e a gente tira. Está muito claro isso e eu acho que as pessoas entenderam isso. Eu entendi claramente. E essa é a política que eu quero. Essa é a política que eu gosto. De você, se as pessoas entenderem que você não tem capacidade mais para estar ali, que você não pode estar ali, elas vão trocar. Apenas isso, é simples assim. Agora, sobre a renovação na Câmara,
toda renovação é bem-vinda. Toda. Até porque seria hipocrisia minha falar o contrário se eu fui renovação na última eleição, né? Então, toda renovação é bem-vinda. Eu entendo que são várias pessoas, cada um com uma cabeça diferente, cada um com uma ideia diferente, partidos diferentes, eles vão levar a ideia, cada um com a sua ideia, para dentro da Câmara e será discutido. Hoje fala-se muito de polemizar as coisas. Como que vai ser o embate de fulano com Beltrano, ou de fulana com Beltrano? Não tem esse embate, o embate é de ideia. O embate é de ideia. Uma das coisas que ficaram chatas nesse atual mandato é o tal embate de fulano contra Beltrano. Você não elegeu ninguém para poder ficar brigando na Câmara de Vereadores, não. Você elegeu para as pessoas discutirem ideias, defender ideia que é sua, que você acha que tem que ser defendida, e fazer a sua ideia valer a pena. É para isso que você elegeu a pessoa, para discutir ideia. E aí você pode discutir. O que a gente viu foi também muitas agressões de um contra o outro, e eu não quero isso para o próximo mandato. O que eu não quero ver no próximo mandato é isso. Eu quero muita discussão de ideias, porque é o que o país precisa e a democracia exige. Álvaro, você é jornalista esportivo e sabe que quando a gente fala uma coisa no microfone, a gente tem que continuar sempre com a mesma opinião ou ter um outro motivo para mudar de opinião. Claro. E eu fui crítico na 98 a respeito do seu número de ausências que você tinha na Câmara, do seu primeiro mandato, inclusive quando você não estava presente na votação de cassação de Wellington Magalhães. É claro que você está num segundo mandato agora e eu gostaria de entender, primeiro, que motivos te levaram a ter uma menor frequência na Câmara e por que naquela votação tão simbólica, tão representativa para a cidade, você não estava. Sobre a frequência na Câmara, não é verdade que eu tenho baixa frequência na Câmara. A minha frequência na Câmara é normal e muito superior à de muitos que estão lá. E por isso eu acho que fui reeleito. A minha frequência na Câmara, né? O que se questionou era a minha frequência, e aí foi o problema que eu e outros novatos tivemos na nossa comissão, na Comissão de Esporte, Educação e Cultura. Porque eu te falo, e falei isso, já dei entrevistas em outros lugares, eu não sabia nem como é que fazia aquilo ali no começo. Porque você chegava, você não marcava, não assinava a folha, participava de 15 minutos da reunião e ia embora. Depois que eu fiquei sabendo que eu tinha tomado um monte de falta. Eu falei, mas eu estava aqui, ué. Falei, não, vereador, você tem que assinar a folha lá, porque se você não assinou a folha, é ausência. Então, quando se fala da ausência na Câmara, não é ausência no plenário. Até porque eu participei de todas as votações. Sobre cassação, participei de todas as cassações e votei sempre pela cassação, inclusive do vereador Wellington Magalhães. Votei pela cassação do vereador Wellington Magalhães numa oportunidade. Ele não foi cassado porque o número de abstenção foi maior, foi o número que precisava para ele não ser cassado. Na segunda oportunidade, mudaram as datas e o local do horário do jogo da final da Copa Libertadores da América, coisa que a Conmebol fez de última hora. Nós não sabíamos que a Conmebol ia mudar, passou a final para Lima, no Peru, né? Eu estava escalado, e por que eu estava escalado? Aí as pessoas perguntam, ué, por que você estava escalado, por que não mandou outro? Não é assim, não. Rodrigo Carneiro é dono de uma rádio, você não vai pegar aqui, manda qualquer um lá, ou manda o outro, ou manda esse. Não, ué. Eu já cobri 5 Copas do Mundo na Rádio Itatiaia, cobri 4 Olimpíadas na Rádio Itatiaia, final de Libertadores com aquela ali foram 9 finais de Libertadores. E naquela oportunidade, naquele jogo do Flamengo, ali estava uma pessoa que certamente seria como foi. Um jogador que seria escolhido naquela final, acho que se não fosse campeão não seria, claro, mas estava entre os tops. Que foi revelado por mim no bairro onde eu nasci, que é o Bruno Henrique, do Flamengo, e foi eleito jogador da competição, foi eleito o craque das Américas. Eu vou pedir para não ser escalado? Não tem nada a ver. Eu procurei agora, vou te dar uma em primeira mão aqui. Procurei saber, obviamente, nos corredores da Câmara, onde eu frequento, como que estava a situação de votação da cassação do Wellington Magalhães. E sabíamos, ali a maioria já sabia tudo, todas as pessoas já comentavam lá, dificilmente sai. Não era nada para ser apertado. Não era nada para ser apertado. Então foi por isso, eu não deixei de votar na cassação do Wellington Magalhães ou preterir uma votação por causa da minha profissão. E tenho certeza absoluta que, assim como vocês 4, como vocês 3,
Aqueles que estão me ouvindo sabem que eu sou radialista, que eu trabalho no rádio e na televisão, e me elegeram vereador em Belo Horizonte. Não é o contrário, não. E não concordo com aqueles que fazem de cargo político profissão. Eu não concordo. Eu não acho certo as pessoas falarem, quando te perguntarem na rua, o que você faz da vida? Eu sou vereador. Você é vereador? Você formou aonde? Você estudou aonde? Pois não, você não tem uma profissão, não? Se você não tem uma profissão, você faz o capeta para poder ficar ali dentro ali. Eu acho, é a minha opinião, que as pessoas têm que ter profissão sim, que as pessoas têm que ter a profissão. E acredito que as pessoas que votaram em mim fizeram eu ficar entre os mais bem votados em 2016 e agora de novo em 2020, porque elas entendem assim também. Elas sabem que eu trabalho e trabalho muito no rádio e na televisão e que faço o que faço na Câmara de Vereadores porque gosto e gosto muito de fazer aquilo que eu faço. Ô Álvaro, duas perguntas em uma. A primeira delas, diga. A sua função profissional de radialista, como é que você avalia a vantagem que você tem de o ano todo ter a força de um microfone? Você não faz campanha, você não faz o seu trabalho da Câmara dentro da rádio, né? Mas você tem um microfone muito pujante, muito forte à sua disposição todos os dias. Como é que você avalia essa vantagem que o profissional de microfone e de câmera tem em relação a todos os outros para uma competição que é uma eleição? Como é que você faz essa avaliação? E se você não acha que no momento, por exemplo, em que você tem que escolher entre uma atividade que seja inerente ao seu posicionamento de rádio e entre uma atividade que tenha relação com o seu posicionamento, seu segmento, que é de um ente público, você não acha que você sempre tem que avaliar que o seu trabalho como vereador deve prevalecer? Ou seja, duas perguntas. A vantagem de ter um microfone todos os dias à disposição e se na hora de pesar uma atividade e outra, se a atividade pública não deve prevalecer. Pode ser, respondendo a segunda primeiro, que eu já estava no assunto, né? Pode ser que você tenha que analisar sim, não estou falando que você não tenha que deixar de fazer para poder cobrir um treinamento de um clube. Você deixe de votar para poder cobrir um treinamento de um clube. As pessoas não querem analisar que era a final da Copa Libertadores da América. É isso que eu estou falando. Não era um jogo comum, não era isso. Essa é uma situação, para responder a sua segunda. Em relação à primeira, quando se ganha uma eleição, Everton, a gente que é do rádio, a gente que é da televisão, as pessoas falam assim, o rádio, a televisão. Tá, é um direito, é normal. Sabe quantos radialistas participaram dessa eleição? Sabe quantas pessoas de televisão participaram dessa eleição? Umas 4 ou 5? 6. Só um ganhou. Só um entrou. Então, qual que é a força disso? Como que se usa isso? Isso se usa a favor, se usa contra? Como que se usa isso? É isso que vai fazer, é essa comunicação. Ela não vou ser hipócrita de falar que ela não vai te ajudar. Eu só estou falando o seguinte, que quando você ganha a eleição, é o rádio, é a televisão. Mas quando você perde a eleição, ninguém fala do rádio da televisão. Quando eu perdi a eleição, ninguém falou do rádio da televisão, em 2012. Agora, por exemplo, só na Itatiaia, onde eu trabalho, são no departamento de esportes 2, um para prefeito, outro para vereador, no jornalismo também mais 3, lá na TV, outro repórter 4. São pessoas que quando perdem a eleição, aí o rádio e a televisão não ajudam. Ninguém se pergunta sobre o que o rádio e a televisão influenciou. Você entendeu? Influencia? Claro que influencia. Mas você acha que não influencia, e muito, o atendimento de um médico dentro do consultório, conversando com a pessoa, pegando na mão da pessoa e orientando essa pessoa até no remédio que ela vai tomar? Álvaro, a gente vai fechar o programa, mas antes eu queria fazer aqui uma observação e até mesmo finalizar com uma pergunta, e acho que é importante, acho que é da natureza do jornalismo observar todas as ações políticas com um olhar em prol da sociedade, e ao mesmo tempo acho que a gente tem um viés aqui na 98 também de validar aquilo que foi feito de bom e que trouxe um retorno para a sociedade. A gente gostaria de relembrar que a Câmara dessa último
legislatura, ela devolveu aos cofres públicos quase 46 milhões que não foram gastos, devolveram para a prefeitura esse valor pela gestão com a presidência da Nelly, que ela foi extremamente elogiada, assim ela representando a todos vocês, o que foi extremamente interessante, porque a gente não esperava isso, a população não espera do poder público, até por uma questão de ser pautas muito negativas, que venha uma iniciativa tão bacana de ter uma economia e essa economia poder retornar aos cofres públicos e ser aplicada em prol da sociedade. Estou fazendo todo essa Câmara para poder falar o que você espera para esse próximo mandato, que possa nos surpreender também, como vereador e como a Câmara também pode contribuir para que a cidade saia daqui 4 anos com o sentimento de que ela evoluiu e que ela conseguiu dar um passo à frente aí do ponto que ela saiu ao ponto que ela pretende chegar. Debates mais importantes. A gente fala muito em Belo Horizonte, deixa isso nas costas do prefeito da cidade, sobre anel rodoviário, sobre situações de chuva em Belo Horizonte, né? E a Câmara, ela participa disso, mas participa assim, ela não participa ativamente, por exemplo, em Brasília. A Câmara tem que participar, tem que ir, tem que chamar os deputados federais que representam a gente, que representam Belo Horizonte, lá em Brasília. Por que a Câmara não convoca esses caras? Por que a Câmara não convoca essas pessoas para que eles expliquem para a gente por que nós não temos ainda? Por que é o prefeito que tem que fazer isso? Por que isso cai só sobre as costas do prefeito? A Câmara tem que chamar essa responsabilidade para ela também. Ela tem que ser mais clara, como ela está sendo. Essa clareza veio agora nesse mandato, e isso é muito bom. A entrega da presidente Nelly, quando a gente devolveu aos cofres públicos todos esses milhões para serem inclusive trabalhados dentro do combate à pandemia e também no problema das chuvas que tivemos em Belo Horizonte. Isso foi trabalho da Câmara de Vereadores. Agora, nós precisamos de mais discussões dentro da Câmara, mas para sair desse lugar comum, Rodrigo. Nós não podemos ficar dentro da Câmara discutindo a Câmara, discutindo Belo Horizonte, achando que Belo Horizonte está aqui. Não, Belo Horizonte não está aqui. Belo Horizonte está em Brasília. O problema de Belo Horizonte, um dos grandes problemas de Belo Horizonte, é o transporte público. E o transporte público de Belo Horizonte não presta porque nós não temos metrô. O transporte público de Belo Horizonte não presta porque nós não temos ainda uma condição que outros estados têm. E a Câmara tem que comprar essa briga junto com o prefeito, não esperar o prefeito de Belo Horizonte conseguir a verba ou o senador anunciar. Mas não, vamos juntar todo mundo aqui, vai todo mundo para Brasília. Nós temos que começar a reclamar isso. A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte tem que reclamar o transporte público e um metrô de qualidade. Metrô, porque isso que nós temos aqui é trem, né? Isso não é metrô. O que nós temos aqui é um trem. Então nós temos que reclamar o metrô, nós temos que reclamar o anel rodoviário e nós temos que começar a reclamar as coisas de Belo Horizonte. Ô Álvaro, rapidinho, a última eu prometo, mas eu preciso que você seja muito ligeiro na resposta. Eu recebi uma informação que você vai disputar a eleição para deputado daqui 2 anos. Procede a informação? É natural que as pessoas pensem isso, porque eu fui candidato a deputado federal há 2 anos atrás. Então é natural que as pessoas pensem isso. E principalmente pelo fato da minha votação ter aumentado. Para deputado federal, eu tive 33 mil votos só em Belo Horizonte. Eu tive 60 mil votos para deputado federal com uma campanha comum. Não foi campanha de deputado federal. Então é normal que as pessoas pensem isso. Mas eu não vou sentar numa cadeira pensando em outra. Eu penso em ser vereador em Belo Horizonte. Se tiver oportunidade, se achar viável, se as pessoas acharem que deve, aí é futuro que vai dizer, Everton. Você deu uma ensaboada agora, hein? De vez em quando tem que dar, né, Nilson? Você sabe. É do rádio, né, velho? É do rádio, né? Agora você deu uma ensaboada. Álvaro, você não respondeu. Mas, enfim, faz parte do jogo, é isso mesmo. Álvaro, obrigado pela participação. Dê um abraço do Thiago Neves aí. Cada um tem o Thiago Neves que merece. Cada um tem o Thiago Neves que merece. Obrigado pela participação, sucesso aí a partir do novo ano, nessa reeleição, e a gente se fala em outras oportunidades. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, ao Rodrigo, ao Paulo, ao Ale, enfim, todos vocês. Obrigado a vocês da 98, tenho um carinho muito grande por vocês. 98 Talks.